E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos, né? E na aula de hoje vamos trabalhar o capítulo 8 do livro de vocês, que tem como objeto do conhecimento o processo revolucionário, a Revolução Russa e a formação da União Soviética, beleza? Bom, a Revolução Russa foi, sem dúvida alguma, né, um dos eventos de maior relevância na história do século XX, porque ela deu origem à primeira experiência bem-sucedida, né, entre aspas, né, porque a União Soviética entrou em colapso em 91, mas vamos dizer assim, a primeira experiência duradoura, né, de aplicação de certos princípios da doutrina socialista, comunista, criada por Karl Marx no século XIX. Lembrando, por que eu estou ressaltando isso, né? Porque, na verdade, a União Soviética, ela foi uma experiência que a gente chama de socialismo real, né? Você tem o socialismo científico, que é a teoria marxista, né? O comunismo, o socialismo, e a tentativa de colocar esses princípios na prática, que foi o socialismo real. E em muitos aspectos, a prática se afastou da teoria e vice-versa, né? Então a gente tem que fazer essa observação. Mas isso aí é um debate que a gente pode ter em outro momento. Antes da gente entrar propriamente dito na questão do processo revolucionário em si, é importante a gente observar as condições da Rússia pré-revolucionária, para a gente ter uma ideia de qual era a situação daquele país, o que provocou a revolução. E eu costumo sempre dizer uma coisa, que a revolução, todos os processos revolucionários, eles são provocados pelas duas partes muito sensíveis do corpo humano, o bolso e o estômago. Né? Quando a economia vai mal e quando a população começa a passar fome, passar necessidade, por mais que o governo seja tirânico, violento, o povo se rebela contra ele. E é o que vai acontecer na Rússia. Né? A Rússia é um império gigantesco, né? Um país com 19 milhões de quilômetros quadrados. Né? Existe um ditado que fala que o sol nunca se põe na Rússia. De fato, né? O país tem 12 fusos horários. Um país que naquele período tinha 150 milhões de habitantes. Então, com a maior população da Europa. Um país riquíssimo em recursos naturais. Petróleo, carvão, madeira, terras agricultáveis, enfim. Mas que contrastava com a pobreza e com a miséria da sua população. Em pleno século XX, enquanto a Europa como um todo já estava assim, industrializada, né? Já havia passado pelo processo de revolução industrial, a Rússia ainda era um país de economia semi-feudal. Por mais que nas duas últimas décadas do século XIX, na primeira década do século XX, o czarismo tivesse tentado impulsionar a industrialização na Rússia, você tinha núcleos, né, como a cidade de São Petersburgo, própria Moscou, entre outras, que já havia, né, uma industrialização latente e também a presença de um proletariado, né, de um operariado urbano. De forma geral, a Rússia era um país semi-feudal, 80% da população vivia no campo, né, população camponesa explorada por uma nobreza aristocrática latifundiária, né, que tirava a riqueza da exploração do trabalho desses camponeses. Então existia uma frase que sintetizava muito bem a situação da Rússia nesse período, no início do século XX. A Rússia era um gigante com os pés de barro, ou seja, apesar de ser um país grande, com um potencial enorme, era um país que, devido às suas contradições internas, apresentava uma elevada fragilidade. E essa fragilidade ela vai se evidenciar, obviamente, com os processos revolucionários. Bom, a revolução ela tem um processo de gestação, né? Ela não acontece do dia para a noite, vai tendo uma somatória de eventos e de elementos que levam à revolução em si. Então nós vamos falar aqui do que a gente chama de ensaio revolucionário. Como eu disse, no início do século XX, a Rússia estava passando por uma crise interna econômica gravíssima, né? Principalmente provocada por problemas climáticos que afetaram a produção agrícola e geraram uma grave crise de desabastecimento. Então, como você tem um país
que tem uma economia baseada na agricultura, e quando essa economia agrícola vai mal, o que acontece? É um efeito cadeia, todos os outros setores econômicos também vão mal. Para piorar essa situação, em 1905 a Rússia se envolve numa guerra contra os japoneses, a Guerra da Coreia. Uma guerra que os russos acreditavam que venceriam com uma facilidade enorme. Só que o que aconteceu? O inverso. A Rússia perdeu e perdeu feio para o Império Japonês. Levou uma lavada, perdeu de forma vergonhosa. E aí você envolve-se numa guerra, né? Que não leva a lugar nenhum. Você ainda perde a guerra. Todo aquele dinheiro investido, todos os recursos são jogados no ralo. Então, a derrota na guerra agravou ainda mais a crise econômica. Todo esse episódio fez com que, em 1910, um grupo de pessoas, né, liderados por um religioso chamado Danilov, marchasse e fizesse uma manifestação pacífica na cidade de São Petersburgo, nas portas do Palácio de Inverno do Czar. Czar, em russo, significa César, é o nome, é o título do imperador russo. Então, a população foi até o palácio, né, protestar contra a fome, contra a pobreza, como as questões sociais que estavam em voga ali na Rússia. Gritando, inclusive, o hino russo da época, né, Deus salve o Czar. Só que o Czar interpretou aquela manifestação, o jeito russo de resolver as coisas, né, interpretou aquela manifestação como um desafio à sua autoridade, e mandou a polícia descer o cacete, né, reprimir violentamente essa população. E esse episódio deu origem ao chamado Domingo Sangrento. Nessa manifestação você tinha mulheres, crianças, idosos, que foram massacrados pela polícia czarista. Mais de 1.000 pessoas morreram, né? Foi um grande embate ali campal, né? Nas praças, nas ruas da cidade de São Petersburgo. Mais de 1.000 pessoas acabaram morrendo, centenas foram presas. Só que esse evento ele teve um efeito contrário ao que o Czar esperava. O Czar esperava que, diante de tanta repressão, o povo ficasse com medo e fosse para casa. Mas o povo se rebelou. Né? Olha, já estamos sofrendo com a crise econômica, estamos sofrendo com desabastecimento, com a derrota, né, na guerra russo-japonesa. E agora vem o governo quiser espancar, né, agir violentamente contra a gente. Resultado, o Domingo Sangrento ele impulsionou, né, uma série de manifestações, de greves, de insurreições populares dentro da Rússia. E para acalmar os ânimos dessas manifestações e dessas greves, o Czar ele permitiu a convocação de eleições para reformular a chamada Duma. Duma era o parlamento russo, parlamento que há décadas não era convocado para fazer nenhum tipo de reforma, né? Existia só figurativamente falando. Lembrando que a monarquia czarista na Rússia era uma monarquia absolutista, como várias outras que existiram na Europa, né? Durante o século XVIII e o século XIX. Então, essas eleições seriam organizadas pelos chamados sovietes. O que era um soviete? Um soviete era um conselho formado por lideranças populares das cidades e dos distritos de toda a Rússia. Né? Então, esses sovietes escolheriam os representantes e esses representantes iriam formar a Duma, o parlamento russo, que iam votar reformas na Constituição. Então, dentro desse embate, né, no parlamento russo, formou-se dois grandes grupos, os chamados mencheviques, que em russo significa minoria, que defendiam uma revolução burguesa, uma revolução contra o czarismo, a criação de uma monarquia parlamentarista nos moldes da monarquia inglesa, né? Esse grupo era liderado pelo Kerensky, inclusive, né? E do outro lado você tinha os chamados bolcheviques, que em russo significa maioria, que defendiam uma revolução mais profunda, uma revolução de cunho socialista, o fim do czarismo, né? E tendo como lideranças o Lenin, o Trotsky e o Stalin. Então você tem os mencheviques, um grupo que defende uma revolução burguesa, uma revolução
nivelada, né, não tão profunda como a Revolução Bolchevique. Lembrando, comunismo e socialismo existem diferenças. Não é o momento de eu explicar isso aqui, porque eu vou precisar de um vídeo especificamente para poder explicar isso para vocês. Mas, de fato, tanto o comunismo como o socialismo, eles pregam a ideia, né, de acabaram inclusive se tornando sinônimos, mas a ideia de uma sociedade sem classes, né, uma sociedade igualitária, onde numa primeira etapa, num modelo socialista, o Estado vai trabalhar, né, para criar essas condições de uma sociedade sem classes, e no estágio seguinte, que é o comunismo, não vai existir nem Estado, as sociedades não precisa existir Estado, porque não tem diferença social, e aí, né, não tem desigualdade social, não tem diferença de classe, então não tem conflito, não tem necessidade de Estado. Mas enfim, isso é uma discussão para uma outra aula específica sobre esse tema, que não é o nosso objetivo agora. Tá? Então, esses três camaradas aqui são os líderes principais dos bolcheviques, né? O Trotsky, que é esse camarada de óculos e cavanhaque aqui, o Lenin, que é esse camarada aqui de gorrinho, mas era careca, e o bigodudo aqui, que é o Stalin, beleza? Bom, tudo caminhava para uma negociação, né, na Duma, para aprovações de reformas, até que um evento mudou todo o cenário. Que evento foi esse? A Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a Rússia entra de cabeça no conflito. E entra no conflito sem as menores condições para que isso acontecesse. O exército russo estava despreparado, desarmado, desabastecido. Então, o número de baixas foi elevadíssimo. O número de pessoas desertando era altíssimo. E o envolvimento na guerra só piorou a situação da Rússia. O que já estava ruim ficou pior, né? E aí, mais pressionado, né, pelos acordos internacionais, o czar teve que manter a Rússia na guerra, mesmo diante de toda a crise que o país enfrentava. Então, a Rússia não tinha recursos para manter os seus soldados. Isso fez com que a insatisfação popular crescesse ainda mais. Então, é uma somatória. Crise de desabastecimento, que gera fome, que gerou manifestações, o episódio do Domingo Sangrento, o envolvimento da Rússia na guerra, a cereja do bolo que implode, né, o czarismo na Rússia. Então, em abril ou fevereiro, nós temos que lembrar que os russos usavam outro calendário, não o calendário ocidental, né? Então, você pode falar de Revolução de Abril ou Revolução de Fevereiro, tanto faz. Mas você tem duas revoluções, né? A Revolução de Fevereiro, abril de 1917, Revolução de Outubro, novembro de 1917, são duas etapas do processo revolucionário. Em abril, os mencheviques promovem a revolução que derruba o czarismo. Então, detalhe, a primeira revolução, ela é menchevique, ela tem caráter liberal burguês. Os mencheviques derrubam o czarismo, proclamam a chamada República da Duma, ou seja, um regime parlamentarista, mas mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial para cumprir os acordos internacionais que a Rússia havia firmado com os seus aliados. Então vamos lá. Você tem todos aqueles fatores que eu expliquei para vocês que provocam a insatisfação da população. Crise de abastecimento, a questão do Domingo Sangrento, o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Esses fatores levam os mencheviques a darem um golpe, a efetuarem uma revolução que derruba o czar e cria-se a chamada República da Duma. Isso aconteceu em fevereiro/abril de 1917. Portanto, essa primeira etapa é uma etapa liberal burguesa da Revolução Russa. Quem derrubou o czarismo foi a Revolução de fevereiro/abril. Beleza? Eu vou dar sequência falando da Revolução de Outubro no próximo vídeo. Obrigado. Qualquer dúvida, nós vamos ter um momento adequado para a gente poder fazer os nossos esclarecimentos. Beleza? Até mais. Fiquem com Deus.